O seu Saindo da Bolha tem trabalhado tanto nas últimas semanas que tá duro fechar a conta, né? Conta do país do pé do frango. É difícil, que coisa. Aí eu tive uma brecha, uma noite, e nessa noite vou assistir um pouco TV. Vou assistir TV, peguei meu chocolate, pezinho na mesa ali, fica esticadão a perna. Que saudade que eu tava disso, de verdade. E aí, aí você faz aquelas bobagens. Aí eu peguei a Netflix, vamos ver o tal do Adolescência. Porra, gente, desperdicei minha janela de descanso, né? Mas que mancada. Já que eu passei por essa, então eu vou falar com vocês sobre isso. Porque, obviamente, o lançamento da série não é a última coisa que aconteceu, mas a vontade de desabafar é grande, né? A produção, à primeira vista, me pareceu só mais uma história de crime envolvendo adolescente, né? Mas rapidamente, aí ela, com um hypezinho controlado, ela ganhou dimensões maiores, com discussões sobre incel, misoginia, influência do Andrew Tate e até como usar essa mensagem nas escolas, né? Por quê? Porque o governo britânico está apoiando a exibição dessa série nas escolas com, aspas, ferramenta educativa. E também, vamos ser francos, não demorou aí para surgir algumas reações. De um lado, elogios da crítica tradicional, óbvio, né? Da imprensa tradicional também, óbvio, do mundo woke. Do outro lado, críticas à forma com que esses temas foram tratados. E principalmente críticas à forma como se decidiu que crianças e adolescentes deveriam ser expostas a esse tipo de mensagem. Mas, muito mais do que discutir a trama, ou se a atuação do Zé ou do João foi boa ou não, a proposta aqui é olhar o que está por trás da obra, né? Quem produziu, quem apoiou e principalmente que tipo de mensagem se quer passar e para quem. Porque às vezes, aliás, tantas vezes, né? O que parece mais uma série da Netflix é, na verdade, um conjunto de intenções sempre, né? Então vamos falar sobre isso em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, deixa eu começar falando um negócio aqui. Esse programa é puro spoiler. A ideia é o famoso eu vou te contar para você não precisar assistir, né? Mas se você já assistiu, pode confrontar com o seu ponto de vista. E se não assistiu, ficar curioso, vai em frente. A minissérie, mas saiba que você vai em frente já sabendo a maior parte das coisas. A minissérie é uma grande rampa, né? Uma rampa para baixo. O primeiro episódio eu achei até bem bom, eu tava indo bem, tava curioso até quase o final. Fala do crime, mas no final ele já explicita que quem cometeu o crime foi o menino, tá? Então, vamos dizer assim, a história em si não é descobrir o assassinato, é alguma outra coisa. Porque o assassinato já está definido no primeiro capítulo, bem no finzinho, tá? O assassinato foi gravado com câmera, então não tem nem o que contestar, tá? Na verdade, isso me incomodou um pouco no final do primeiro capítulo, porque se eles tinham as imagens de câmera de segurança, já se sabia desde o começo que ele era o assassino, tá? Então não fez sentido todo o roteiro de pressão em cima do menino, em cima de um procedimento de uma busca de confissão. Parecia que eles precisavam de uma confissão para conseguir pegar o moleque. Essa era a sensação que passa todo o primeiro capítulo. Quando ele não confessa, fala, tá aqui, foi você, tá? E aperta, pegadinha, tá? Eu sei que foi você. Então, sabe como é que é? Fica meio complicado fechar uma coisa com a outra. Parece que teve 2 episódios em um episódio só. O segundo capítulo foi ok. Trata da investigação de 2 policiais, um rapaz e uma moça. E aí que a opinião da investigadora aparece sobre o Andrew Tate, que ela tira da cartola, tá? Tem um certo suspense que gera a impressão também de que talvez tivesse um plot twist, porque eles fazem um outro moleque parecer culpado. Mas de verdade, a gente não cola. Você fala, opa, pode ter alguma coisa aqui, mas não cola porque já sabe que quem matou no primeiro episódio porque tem câmera, né? Então, por mais que você tente fazer parecer um segundo culpado, não tinha como, não teria como somar. Tem, vamos dizer assim, a filmagem do assassino, então não pode ter outro assassino. Não adianta tentar gerar suspense de mudança no rumo do crime. E aí
toda uma parte de problematização de pai e filho, pai policial, filho estudante na escola onde estudavam as vítimas lá. E aí, de investigador fodão, o cara que manja tudo, transformam ele num tonto, porque ele aprendeu com o filho o significado de alguns emojis. E no final, uma cena pai e filho batidinha, do tipo, vamos comer batata frita juntos, eles se unem novamente, que tem mais cara de chavão de filme americano do que de coisa de produção inglesa, sabe? Ficou esquisito isso. Parece meio inserido. É engraçado como as culturas são diferentes, e quando você vê uma coisa enfiada dentro da outra, fica estranho. Terceiro episódio, para um molequinho ator, a atuação dele foi bem boa. Bem melhor do que, eu diria, a psiquiatra ou a psicóloga que entrevistou ele na prisão. Não foi mal, mas o menino foi melhor. Acho que a atuação dele foi mais madura, inclusive, que dos roteiristas, né? Dos marmanjos que fizeram essa produção. Obrigaram ele a ter umas reações explosivas meio sem pé nem cabeça. Tá? Lá no meio, umas coisas meio... começa a ficar bravo, joga coisa... Não tinha elo que gerasse essas explosões de ira dele. Então, mas eles tinham de alguma forma que mostrar que ele era um menininho misógino de 13 anos, senão a coisa não parava em pé, né? O episódio é todo filmado dentro de uma sala só, com os dois, o menino e a psicóloga, passagem do guarda, super arrastado, mas dava a sensação que talvez essa história aí gerasse um depois, tá? Vamos separar então. Já teve aquele episódio só sobre investigação e agora só sobre a entrevista da psicóloga com o menino. Talvez gere aí um grande fecho, né? Era o que era a expectativa. E aí veio o quarto e último episódio, inclusive eu fiquei surpreso, vai acabar agora? Que é a família do moleque. É aniversário do pai, a mãe tenta fazer a coisa ficar mais alegre, mas tudo é atrapalhado porque uns moleques picham a van do pai, uma razão meio nada a ver. Então eles decidem juntos para a loja de material de construção e tem longos minutos de papo furado, que na minha visão foi para tentar mostrar que eles eram uma família normal, equilibrada, e que, portanto, a reação violenta do menino não tinha nada a ver com a criação deles, porque os pais são legais, a irmã é super bacana. Isso é coisa desse menino, sacou? Só pode ser culpa do Andrew Tate, beleza? Que porcaria, tá? Nesse momento, então, o menino liga para os pais dizendo que vai mudar a declaração dele de inocente para culpado. Ele liga lá da prisão, os pais chegam em casa, choram e se culpam, e é isso aí, acabou, tá? É isso, a investigação policial de um capítulo foi jogada fora para dar destaque para as relações pai e filho policial. O episódio inteiro de conversa do moleque com a psicóloga para nada, tentar associar a mudança de postura dele de inocente para culpado. Cara, ele tem explosões de ira. Se foi isso, um episódio inteiro para mostrar que ele tem explosões de ira, Jesus Cristo, né? Mas ainda assim é um tiro longo. E é isso. O menino matou a menina, a família chora, profundidade de um pires e muito barulho. Por uma única razão dessa porcaria estar sendo falada. É porque esse era o objetivo da produção. O objetivo da produção era que se falasse a respeito, tá? Mas olha, lançaram Adolescência e ele já foi cercado de elogios automaticamente. Oh, nossa, que coisa, que produção incrível. Putz, e zum. Meu Deus, que mensagem. Andrew Tate, aquela coisa toda. Tá. Muita gente comentando o roteiro, a atuação do elenco, mas não justifica nada disso, a não ser a necessidade de fazer barulho para validar a mensagem, tá? Não é o contrário. Não é que a mensagem gera um barulho. É muito pelo contrário. Quer ver uma coisa? Por trás do Adolescência estão nomes como o tal do Jack Thorne, o Stephen Graham e as empresas Matriarch Productions, Warp Films e Plan B Entertainment. Essa última é do Brad Pitt, inclusive. O que essas produtoras têm em comum? E essas pessoas têm um histórico muito claro de projetos com viés social e identitário. Muito claro mesmo, tá? A Matriarch Productions, ali é o nome, né? Matriarch Productions, por exemplo, foi criada com o objetivo, aspas, de dar espaço a vozes marginalizadas. A Plan B, além de ter produzido 12 anos de escravidão e Moonlight, corre o tempo todo nos trilhos da chamada, aspas, justiça social, que é uma expressão que vocês sabem como eu detesto. E o tal do Jack Thorne é conhecido por trabalhos que abordam a desigualdade, deficiência e exclusão social. Isso é ruim? Não precisava ser, tá? Por si só, não.
Tem 1000 formas de abordar isso aí. E, aliás, estava vendo um debate outro dia, concordo. Vídeo com mulheres fantásticas, incríveis, poderosas, etc. não são necessariamente woke. Mulher Maravilha era tudo isso. Filmes com mensagens contra preconceito, como a lista do Schindler lá. A lista do Schindler foi fogo. Não são obrigatoriamente woke. Se você quiser, dá até para deixar o famoso Milk, que é totalmente militante, fora dessa lista de wokeísmo, comparado com as obras atuais, tá? Mas é importante perceber quando um contexto desse, com personagens desses, e uma empresa de streaming como a Netflix, todos se unem numa direção, em uma série, e isso deixa de ser entretenimento e é um projeto com intenção, tá? Ele não nasceu do nada para entreter, ele não é neutro, né? De cara, um dos pontos mais debatidos no pós-série é uma das coisas que mais me incomodou, por sinal. Em uma das cenas lá do episódio 2, a investigadora de polícia comenta com o parceiro dela de investigação, né? Quase do nada, a associação do menino acusado de assassinato com a cultura incel. Ela cita o Andrew Tate e menciona uma suposta radicalização online. Mas com base em quê? Não tem no roteiro nenhuma investigação que se possa dizer assim, clara, apontada para isso. Não se discute histórico de acesso a fóruns, provas de envolvimento, comunidades ditas misóginas, tá? São feitos apontamentos sobre o caráter do menino sem uma consolidação, sabe como é que é? Parece que, sei lá, eu acho que é isso, e pronto. Para que se chegasse a essa condição, uma série de características deveriam ser encontradas no rapaz, o que eu acho, no máximo, que aconteceu é uma acusação da vítima, a menina que morreu, né? Por meio de emojis nas mensagens que ela mandava. Ela sugeria nos emojis que ele era incel. Pronto, ele era incel, sacou? E mais, estamos falando também de um garoto, eu acho que esse é o ponto principal, na verdade, de um garoto de 13 anos. 13 anos. É uma idade que a maioria dos meninos está tentando entender quem é, está lidando com um monte de rejeição, insegurança, timidez, onde mais do que nunca está evidente a diferença entre desenvolvimento dos meninos e as meninas. Muito dessa época é um universo, né? As meninas não estão afim dos meninos de 13 anos. Então, assim, jogar vamos dizer assim, a pecha de incel no menino, muito complicado. Quando você chama um moleque de incel, que é uma identidade, vamos chamar assim, ideológica, que tem uma dose de ressentimento consciente, tá? É consciente. Isso é um exagero, isso é uma completa distorção. É a mesma coisa que a maldita mania de tentar trazer maturidade sexual para o período infantil quando se fala em bloqueadores de puberdade aos 13 anos. Não tem diferença nenhuma, só que você está pegando uma abordagem diferente, tá? É muito ruim isso. E aqui eu faço questão de ser claro, eu não curto o Andrew Tate no que se refere à especialidade, entre aspas, dele, porque eu não vejo ele como uma referência positiva de masculinidade sob a ótica conservadora de valores de família, tá? Esse é o meu ponto de vista, não mesmo, não vejo nada de bom nisso. Mas enfiar o nome dele no meio da história sem nenhuma construção narrativa mais sólida que justifique, dá pra série aí aquele carimbo ideológico de denúncia que eles queriam, né? E bem longe de ser bem feita. Outro ponto fundamental aí nessa série é que uma das polêmicas mais sérias em torno do adolescente foi a acusação de que a série teria feito o tal do race swap, ou seja, em outras palavras, que teriam se inspirado em casos reais onde os autores do crime eram negros, ou de origem imigrante, e na ficção o personagem central era branco. Tá? Ou seja, você pegou o mal, que era, no caso, negro, e transformou em branco. Os criadores negaram, tá? Com todas as letras. O tal do Jack Thorne falou, quer ver? Tem aspas aqui. Não há parte alguma disso que seja baseada em uma história real. Nem uma única parte. Essa é a justificativa dele. Mas a coisa não é tão simples assim, tá? A imprensa, especialmente o público nas redes sociais, apontou um caso específico, o assassinato de uma menina chamada Eliane Andam, em 2023, recente, tá? Ela tinha 15 anos, foi morta com uma facada na frente do colégio por um jovem de 17 anos de origem africana, né? O crime teve cobertura na imprensa, não dá para falar que isso aí, não estava sabendo, né? Uma coisa que foi
pouco falada. Não, foi bem falada na época. E aí os paralelos são meio inevitáveis, né? Adolescente, colega de escola, com uso de faca, explosão de raiva violenta contra uma menina. É mais ou menos a mesma coisa. E no caso da série, faixa etária igual, mesmo tipo de crime, só mudou a cor do autor do crime, tá? A discussão que surge, então, ao contrário do que querem colocar por aí, se é legítima, é legítima, é evidente que ela é legítima. Se a série de fato não se baseia nesse ou em nenhum outro caso específico, por que a narrativa é tão parecida com os eventos reais? E por que a escolha deliberada do autor aí do adolescência alterar um dado tão sensível que seria a cor do assassino, né? E aqui não se trata de dizer que o personagem tinha que ser negro ou tinha que ser igual no caso real. A questão é por que se evita certos retratos enquanto se empurram outros, né? Assim, aqui não pode, aqui pode. Se for para provocar debate sobre cultura incel, masculinidade tóxica, violência, será que esse debate só serve quando vem como uma embalagem específica? Não basta o moleque ser tudo isso e ele também tem que ser branco, né? Nada de negro, nada de filho imigrante, nada de família muçulmana, que era o caso. Mais uma vez, não é sobre concluir, é sobre questionar, tá? E a gente joga aí para você decidir. Bom, e aí, mais um próximo ponto. A Netflix decidiu disponibilizar gratuitamente o Adolescência para as escolas do Reino Unido, por meio do serviço educacional lá, o chama Film Plus, com a justificativa de estimular o debate sobre misoginia, violência juvenil e influência digital. E o governo apoiou, e o primeiro-ministro, Keir Starmer, elogiou publicamente a iniciativa. Ai, que coisa maravilhosa, né? Mas a pergunta é, quem disse que isso é uma coisa maravilhosa? Especialista não gosto mais, vamos lá, tem questionado se exibir uma obra de ficção pesada, carregada emocionalmente, é a forma certa de abordar esse tipo de tema, né? São temas que exigiriam, no mínimo, algum preparo pedagógico e, principalmente, muito cuidado na abordagem. E não se trata só do conteúdo. Veja, eu acho não, né? Eu tenho certeza de que quem deve decidir o que uma criança assiste na TV, celular, na internet, na escola, são os pais, não o governo. E muito pior se a gente está falando sobre produções preparadas para debates ideológicos. Pior ainda quando a coisa vem de uma plataforma de streaming com a linha editorial própria, que é a Netflix, né? Nesse caso, então, ninguém perguntou. É uma boa ideia? Posso saber? Quer dizer que a Netflix e o Brad Pitt podem decidir o que é bom para a educação das crianças inglesas? Não teve debate com a família, né? As famílias vão dizer se é bom, se não é. A decisão foi então tomada o quê? De cima para baixo, como de costume, né? A Netflix liberou, gentilmente, o governo aplaudiu e as escolas agora têm acesso restrito. É a famosa dobradinha protofascista clássica, né? Empresa-governo. E veja bem, como a história gira em torno de um menino de 13 anos, quem vai assistir provavelmente isso aí são crianças de 13 anos e talvez até menos, conhecendo o perfil dos caras lá. Então, não seria interessante, no mínimo, perguntar para os pais se eles acham isso adequado? Porque vamos inverter a situação. Imagina se uma série com mensagens conservadoras e religiosas fosse oferecida sem consulta para uma operadora de streaming, tá? Para todas as escolas britânicas. Imagina a reação da imprensa, imagina a reação do governo, imagina a reação da academia, dos professores. A gente sabe. Claro que ia ser considerado um absurdo, tentativa de influenciar a cabeça dos nossos crianças. Pois é. Mas sim, uma minissérie fraca, arrastada, com um roteiro sofrido, cheio de buraco, curiosamente virou então o super ponto focal da sociedade britânica, principalmente junto à elite política e cultural, para variar, trabalhando junto, né? Para uma crítica ao homem branco, cis, aquela coisa toda, e para personificar esse caractere, esse personagem, nada melhor que um menininho, né? Um menininho branco, hétero, cis. Opa! Pois é, o mal da Grã-Bretanha está sendo germinado agora. São os meninos maus assassinos ouvintes de Andrew Tate. Qualquer problema que tem hoje na
Grã-Bretanha é muito menor, tá? Malditos menininhos, eles estão destruindo aquele lindo país. Puta que pariu, né, gente? Não falta mais nada pra estragar aquilo lá, não. É isso. Bom, é isso aí, gente. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Lembrando que vocês podem fazer uma contribuição pelo nosso Pix. 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou então dá uma passada na nossa loja. lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Boa semana para vocês, muita paz, muita sabedoria. O Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.